Oi, gente, voltamos com o nosso terceiro bloco. O que é que a gente está estudando? Vamos ver? Bloco passado, a gente terminou a parte de segurança da informação, tá? Então, nos 2 primeiros blocos dessa aula, a gente estava falando sobre as técnicas de segurança. Então, a gente tinha falado pra caramba de invadir, de ataque, forma de ataque e tal. E nessa aula, a gente começou a falar de proteger. Então, a gente estudou a criptografia, o certificado digital, a assinatura digital, o firewall, o VPN, a DMZ, o SSL, a política de senha, as auditorias, ok? Aí, com isso, a gente termina a parte de segurança da informação. Lembrando que na sua prova, no seu edital, melhor falando, a parte de backup pode aparecer lá em memórias, como a gente estudou, mas também pode aparecer aqui na parte de segurança da informação, tá? Aí tanto faz. Então, se por acaso, porventura, aparecer lá na parte de segurança, aqui na parte de segurança, melhor falando, então não tem problema nenhum. A gente já estudou, são as mesmas técnicas, apenas porque quando eu faço backup, eu estou protegendo meus dados conforme a gente já estudou. Então, não deixa de ser um recurso de segurança da informação. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai para o próximo tópico do nosso curso, que é a parte de computação nas nuvens. E eu parei o bloco passado alertando vocês que quando isso começou a aparecer em prova, os alunos ficaram loucos, né? O primeiro edital que surgiu foi um edital do CESP e tinha lá, computação nas nuvens. E, gente, foi um auê. Era aluno, meu Deus, porque não tem mais o que inventar, porque essa CESP, porque não sei o quê, porque agora eu tenho que fazer computação na nuvem, não sei o quê, blá, blá. Ou me relaxe. Fique peixe, tá? Por quê? Porque essa computação nas nuvens não é nada demais. Isso é evolução natural da informática. Besteira. Aí eu me lembro que eu achei até engraçado, e vocês me desculpem, mas isso eu falo, cito o nome de vocês, de boa. Inclusive, mandem as dúvidas, tá? Lá na sua mensagem, lá na rede social, que eu cito o nome de vocês aqui, de boa, tá? Mando beijinho e tudo mais. Então, olha só, vai fazer igual a Flavinha, né? Que tem a história da cocadinha. Pronto, então aqui a gente manda beijinho, faz de tudo. Mas bem, então, moral da história. Cheguei no curso presencial, estava um aluno desesperado, com um calhamaço de papel. Ele tinha pego uma tese de um cara que estava fazendo mestrado na UFRJ sobre armazenamento e estrutura de dados na nuvem. Gente, hello, né? É a mesma coisa de ter o Word no seu edital e você estudar como é que o Word é implementado. Não é isso que cai para vocês. Amor de Deus, o que cai aqui é a ponta da pirâmide. É você saber o que é essa computação nas nuvens, para que serve essa computação nas nuvens, o que foi que ela agregou, qual foi a melhoria que ela trouxe. É isso que cai para vocês. E só prio, tá? Aí o que é que você tem que saber aqui? Ó, antes, quando não tinha esse uso de redes, etc e tal, tá? Geralmente os computadores, o uso dos computadores, eles eram restritos aos grandes centros. A gente já falou um pouco disso lá atrás. E aí, era muito simples. Por quê? Porque vamos supor que eu quisesse atualizar a versão do meu sistema. Meus clientes estavam todos ali muito próximos. Então, eu podia fazer a atualização desse sistema até manualmente. Não era nada tão complexo que exigisse uma logística tão apurada, nem nada do gênero, tá? Mas tinha grandes limitações. Tipo, o sistema só ia funcionar se fosse na configuração da máquina tal. Qualquer mudança de configuração ali podia gerar problemas na execução do sistema, dependendo do sistema, claro, tá? O sistema só funcionava para tal sistema operacional. Se mudasse o sistema operacional, tinha que mudar a versão do sistema. Outro problema. Geralmente, você tinha que instalar nas máquinas a versão cliente do software no qual você tinha desenvolvido aquele sistema. Então, você tem que pagar a licença de uso para todos os seus clientes. Olha os custos. Perfeito? Mas eu insisto, quando o uso se dava apenas nos grandes centros, tá lá, vá, viável. Vamos embora. Perfeito? Mas aí vamos usando o computador. A coisa vai se globalizando. O negócio vai se expandindo. Opa, 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 opa. Aí quando a coisa começa a se expandir, aí a galera diz, eita, vai rolar não. Por quê? Vou dar um exemplo prático para vocês. Não importa quando foi, tá joia? Eu trabalhava na iniciativa privada, abafo o caso, tá? E a empresa que eu trabalhava, ela tinha clientes no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e alguns clientes no Sudeste. Gente, tem noção?
Toda vez que a gente precisava atualizar o software, aí lá ia, atualizando em todos os clientes. Aí todos esses clientes tinham que ter a mesma configuração de máquina, todos esses clientes tinham que ter o mesmo sistema operacional, tinha que pagar a licença de uso de todos esses clientes. E quando a equipe de implantação saía instalando, que chegava, já tinha outra versão para sair, para instalar. E a gente tinha que ficar controlando, opa, tal cliente está usando tal versão, que tem esses problemas, tem esses relatórios, tem esses acertos. E esse? Não, esse está reclamando que ele está usando aquela outra versão que ainda não tinha, está entendendo? Olha a confusão. Isso era uma loucura. Aí disseram, peraí, bicho, vai rolar não, tem condição não. Como é que a gente pode simplificar esse processo? Aí foram pensar, peraí, o que é que já tem, que já abrange todo mundo? A internet. Massa, tá joia. E dentro da internet, quem é que pode aglutinar os outros serviços? Quem é que a gente já viu lá atrás, na aula de redes? Hã? A web, não é? Então, o resultado, o que é que disseram? Oh, que coisa óbvia. Vamos disponibilizar os serviços e os dados aonde? Na web. Aí agora, eu posso ter meu cliente no lugar mais remoto. Pensou no lugar mais remoto? Pronto, meu cliente pode estar lá. Quando ele for usar, estou me lixando qual é a configuração da máquina dele. Eu só preciso que ele acesse a web. Estou nem aí para qual sistema operacional que ele usa. Eu só preciso que ele use a web. Quero nem saber de comprar licença de software, porque eu só preciso que ele acesse a web. E quando eu for atualizar, eu só tenho que atualizar num canto. Não comigo ainda, Luan, foi mal. Eu só tenho que atualizar num canto. Todo mundo que estiver usando o sistema só vai precisar fazer o quê? Apertar F5. Atualizou para todo mundo. Não é óbvio? Não é prático? Entenderam o que é computação nas nuvens? É isso. Agora, por que essa ideia das nuvens? Por quê? Porque quem vai montar uma arquitetura dessa, o analista de rede, o analista de sistemas que vai trabalhar em cima de uma arquitetura dessa, eles vão criar uma estrutura tal que disponibiliza esses dados e serviços e quem está usando não tem a menor noção de exatamente onde é que aquele dado ou aquele serviço está, fisicamente falando. Mas ele tem acesso transparente para ele. Perfeito? Essa é a ideia. Daí o nome a nuvem, porque ninguém sabe exatamente onde está. Perfeito? Só uma metáforazinha aí, ok? Posso passar? Tranquilo? Então, aqui na tela, ó, a gente já aprendeu o que é a computação nas nuvens e quais as principais vantagens. Agora, quem está fazendo o caderno do rascunho, tem no teu material de apoio, mas quem está fazendo o caderno do rascunho, que quer fazer aquele acompanhamento, então já pode anotar aí que as principais vantagens. Eu vou usar exatamente as mesmas expressões que são usadas em prova, tá certo? Porque aí a gente já faz aquele trabalhozinho que eu sempre falo de palavras-chave, tá? Então, primeira grande vantagem, já põe aí. Primeira grande vantagem. Independência de plataforma de hardware e de software. Quando você anota isso, o que você está anotando é que aqui independe tanto da sua seu sistema operacional, tá? Quanto da sua arquitetura, da configuração da máquina, tá? Então, aqui nem importa a configuração da máquina e nem importa qual é o software que você está utilizando. Então, independência de hardware e de software, perfeito? Até aqui tudo bem? Beleza. Próxima vantagem, anotem. Posso ir? Então, próxima vantagem, facilidade de troca de informações corporativas. Perfeito? Joia! Ou seja, troca de comunicação na própria empresa, né? Próxima. Facilidade de atualização. Bem óbvia essa, né? E a próxima economia
com licenças, com aquisição, melhor falando, com aquisição de licenças de software. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Posso passar? Tranquilo? Beleza. Então, ó, essas são as principais vantagens, são sempre as listadas em prova. E as desvantagens? Ó, tem duas que a gente vai explicitar. Uma eu concordo, claro. A outra, tecnicamente falando, como analista de sistema, eu faço minhas ressalvas, tá? Apesar delas aparecerem em provas. Quais são? A primeira é a questão de que a internet ainda tem um uso limitado em alguns locais do país. Eu sei que dependendo do local onde você mora aí, você pode se surpreender com essa minha afirmação, mas é verdade, tá? E você não precisa pensar só, ai meu Deus, naquela cidade lá no local mais remoto, não. Ó, não se esqueça que é negócio, né? Eu mesma me surpreendi. Um dia desse eu fui abordada por um aluno e ele mora numa cidade, olha só, a gente aqui em Pernambuco, vocês sabem que eu estou gravando aqui em Recife. A gente aqui em Pernambuco, vamos por partes, né? Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, boa parte da Bahia, Minas, São Paulo, papapá, a gente está no leste do país. Então, a cobertura de satélite é muito boa, tá? Então, se você pegar esses estados aqui do leste, de ponta a ponta, eles têm cobertura de satélite. Perfeito? Aí, por que eu me surpreendi? Porque eu fui abordada por um aluno há pouco tempo, como eu estava falando, e ele mora em uma cidade muito próxima aqui da região metropolitana de Recife. E lá não tinha internet na cidade dele, com mais de 1 mega de capacidade de taxa de transmissão. Vocês acreditam? E ele estava com dificuldade de assistir às aulas online, né? Ele era aluno, tinha adquirido cursos online e ele estava com dificuldade de assistir. E por quê? Porque não tem cobertura na cidade dele? Tem. Agora, provavelmente, o que é que acontece? A cidade deve ter uma população pequena, né? Não deve ser um negócio muito viável financeiramente e as empresas simplesmente não investem numa qualidade de internet melhor para a região, mas que teria, teoricamente, condições técnicas de atender, teria. Entenderam? Então, quando a gente fala que a internet no Brasil ainda é ruim em muitos locais, não pense só naquele cantinho lá no meio do lugar escondido com... Não. Às vezes, cidades próximas a grandes centros, mas por motivos financeiros, econômicos aí no caso, melhor falando, ela termina não tendo uma cobertura tão boa, tá? Não é nem por limitação técnica, é também por questões financeiras aí, empresariais, tá? Então, moral da história, quando eu vou decidir, quando eu gerente, eu presidente, eu administrador, vou fazer a opção de adotar a computação nas nuvens, tem que sempre pensar qual é o perfil dos seus clientes. E por que isso? Porque se você tiver clientes em locais mais isolados, pode ser que a internet dele não seja legal. E isso vai ser um limitador para o uso. Então, você vai ter que ter plano A, plano B, plano C e plano D. Entenderam? Deixa eu falar alguns exemplos. Vou falar de órgãos, né? Vou falar de estatais aí, mas vou citar nomes. Banco do Brasil. Todo buraco tem um Banco do Brasil, né? Todo local que você imaginar tem um Banco do Brasil. A placa fim do mundo embaixo no caixa do Banco do Brasil. Não é assim? Aí, resultado, o que é que vai acontecer? Ele tem que, se ele fizer a opção de adotar a computação nas nuvens, ele tem que ter plano A, plano B, plano C e plano D. Por quê? Porque pode ser que a agência dele, lá no canto mais remoto de difícil acesso, cuja internet é ruim, ou na cidade até próxima, cuja internet é ruim, deixe de funcionar o banco porque só tinha agora computação nas nuvens e a internet não estava legal? Não pode. Então, ele tem que ter o plano A, B e C. Isso, às vezes, é dispendioso. Perfeito? Agora, minha empresa, não. Ela só tem clientes nos grandes centros. Aí está tranquilo, porque esses grandes centros vão ter uma cobertura de internet razoável. Então, eu posso disponibilizar apenas na nuvem, sem plano A, B, C e D. Entenderam? Então, isso é uma coisa que tem que ser analisada e, em alguns casos, pode gerar aí um certo custo alto, tá? E a outra desvantagem com a qual eu, analista de sistema, não concordo, não acho que seja uma desvantagem em si, mas que é abordada em prova, é a questão de segurança. E por que eu não concordo? Porque segurança
é algo que você tem que avaliar, não só na computação nas nuvens, mas em qualquer disponibilização de dados e serviços. Se eu vou disponibilizar dados na intranet, eu tenho que pensar em segurança. Se eu vou disponibilizar na internet, eu tenho que pensar em segurança. Se eu vou ter no meu computador pessoal, eu tenho que pensar em segurança. E se eu vou montar uma estrutura de computação nas nuvens, eu também tenho que pensar em segurança, tá? Quem é que vai fazer backup dos dados? Quem é que vai se responsabilizar por isso? Quais os termos dos contratos? E assim por diante. Então, moral da história, o que é que vai acontecer aqui? Segurança é falada em algumas provas, é citada em algumas provas, por algumas elaboradoras, como sendo uma das desvantagens aqui da computação nas nuvens. Mas isso é controverso, tá? Então, realmente, a segurança ela tem que ser avaliada, fato, tá? Mas tem que ser avaliada como é avaliada em qualquer outra disponibilização de dados e serviços. Não é uma desvantagem só da computação nas nuvens. É um fator a ser analisado sempre. Perfeito? Aí vai variar, claro, o quanto custa o meu dado, quanto vale o meu dado, quanto eu tenho para gastar, qual é a minha circunstância de armazenamento e blá, blá, blá. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, ó, quais são as duas principais desvantagens, então? É a questão da dificuldade de acesso à internet em alguns locais do nosso país e as análises de segurança. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Aí nós vamos ter os tipos de implementação de sistemas em nuvem. E nós temos basicamente 4 implementações. Vou puxar aqui na nossa telinha, tá? Então, computação nas nuvens. Vamos lá. Implementações. As 4 principais implementações são a nuvem privada, a nuvem pública, a nuvem híbrida e a nuvem da comunidade. Perfeito? Então, primeiro, a nuvem privada. Já está dizendo tudo. Esses termos, eles são muito autoexplicativos, tá? Então, essa nuvem privada é de uma empresa só. Toda a estrutura de hardware, de software, arquitetura de rede montada para uma rede específica, para uma empresa específica. Então, a empresa tem cacife e ela vai e monta a estrutura de rede dela, independente de qualquer outra, tá? Então, isso aqui, por exemplo, banco, cartão de crédito e etc. Eu tenho um grau de segurança alto e eu não posso me dar o luxo de estar utilizando isso com ninguém mais, tá? A ideia é essa, perfeito? Joia? Aí, nós vamos ter a nuvem pública. Cuidado aqui. Lembre-se daquilo que a gente frisa sempre, que pública não é necessariamente, tá? Não é necessariamente estatal. Pública é o termo estrito da palavra, que é o quê? Uso comum. Lembra disso, tá? Então, eu vou citar um exemplo de nuvem pública aqui. Mas existem N outros. Eu vou citar um dos mais conhecidos, mas tem N outros, tá? O Dropbox. Por que seria uma rede pública? Uma nuvem pública? Olha só, o Dropbox é um endereçozinho que está lá na web. Massa, está lá na web. Show? Aí o que é que vai acontecer? Suponhamos que eu, Emanuele, quero mandar um arquivo para um amigo meu que está lá em São Paulo. Beleza. O arquivo é grande. Não dá para mandar por e-mail. Aí o que é que eu posso fazer? Eu acesso a página do Dropbox, entro na web, acesso a página do Dropbox. E aí eu vou lá e crio meu usuário e minha senha. Crio, perfeito? Crio meu usuário e minha senha. Por que é pública? O Dropbox exigiu que eu fosse cliente de alguma empresa ou funcionário de alguma empresa. Não, ele simplesmente vai lá e permite que eu crie meu usuário e minha senha. Aí eu vou, faço a carga do arquivo que eu quero para o Dropbox e compartilho com meu amigo lá em São Paulo. Depois disso, meu amigo lá em São Paulo acessa a web, digita o usuário, entra na página do Dropbox, digita o usuário e a senha dele e vai ver o arquivo que eu compartilhei com ele. Entenderam? Por que pública? Porque nem eu, nem meu amigo, a gente não tinha que ter um perfil pré-definido para fazer uso dessa rede. Foi só lá e fazer o uso. Agora, veja que pública não é banda voou. Meu amigo só viu o arquivo porque eu compartilhei com ele. Não é, ai, todo mundo. Não, tá? Eu compartilhei com ele. Perfeito?
Até aqui tudo bem? Posso passar? Beleza. Aí vem, ó, a nuvem híbrida. Essa nuvem híbrida, eu vou dar um exemplo, tá? É o iCloud. Segundo consta, há quem diga, tá? Que o iCloud é a nuvem híbrida. Por que eu digo segundo consta, há quem diga, tá? Por quê? Porque, gente, de boa, a gente aqui não sabe exatamente, porque só quem vai saber é quem é lá funcionário da Apple, porque essa iCloud é da Apple. Mas dizem que os funcionários e todos os sistemas internos da Apple já são desenvolvidos no iCloud. Agora, essa parte da nuvem, só quem vê são os funcionários. Então, seria uma nuvem privada, perfeito? Agora, todo mundo que tem iPhone, iPad, iMac, qualquer, não pode fazer o backup dos seus dados no iCloud? Essa parte é pública. Entenderam? Então, por isso que o iCloud, ele seria uma nuvem híbrida. Uma parte pública e outra parte privada. Perfeito? Até aqui tudo bem? Massa. E a nuvem da comunidade? Aqui é quando a empresa, ela não tem cacife para montar uma estrutura de nuvem só para ela. Que é caro, vocês sentem que percebem, dá para perceber que é caro, babado forte aqui, né? Então, vai que ela não tem cacife para montar uma nuvem só para ela. Puf, vou montar aqui a estrutura só para mim. Aí, o que é que pode fazer? Por exemplo, farmácia, vamos supor. Aí junta 3, 4 farmácias, aí cria a estrutura de nuvem das 4. Aí juntas elas definem as políticas de segurança, juntas elas definem as políticas de acesso, aí isso é uma nuvem da comunidade. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Tranquilo? Beleza. Então, ó, são os tipos de implementação, tá? Outra coisa super importante que tem caído em prova são os principais produtos de armazenamento em nuvem. Quais são os principais produtos que nós temos, tá? Eu vou citar, como o próprio nome está dizendo, os principais. Daqui a um mês, pode ser que você não tenha mais isso, tá? Daqui a um mês, pode ser que não tenha mais isso. Mas a gente vai estar falando de hoje. Mas lembre-se, insisto e sempre gosto de frisar essa parte, que aqui a gente tem algo altamente evolutivo, tá certo? Então, eu estou falando do momento em que eu estou gravando. Acompanhe nas redes sociais, se você já tiver, né, terminado o curso. Então, dá sempre uma olhadinha lá nas redes sociais que a gente traz essas atualizações para vocês, tá bom? Então, aqui os principais produtos seriam o iCloud, que eu já falei, que é da Apple. O Dropbox é uma nuvem pública muito usada, muito conhecida e cai em prova. Aí a gente vai ter o Google Drive, que, como o próprio nome está dizendo, é da Google, tá joia? E aí lembrar que através desse Google Drive você tem acesso a vários outros serviços do Google, perfeito? E lembrar que também esse Google Drive, assim, nunca a gente não fala, não costuma cair em prova a questão de capacidade de armazenamento. Por quê? Porque isso tem mudado muito também, tá? Então, tanto a parte paga quanto a parte gratuita muda muito a quantidade, o tamanho da caixa disponível, tá? Então, por isso não costuma aparecer em prova, perfeito? Aí a gente vai ter ainda o Microsoft SkyDrive. Que na sua prova também pode falar em um unbox, que é uma migração que a Microsoft está fazendo. Desde 2013 que ela está fazendo mudança em alguns nomes de alguns produtos, fazendo unificação de produtos, cartela de produtos, etc. e tal. Então, relaxa, tá? Mas ainda aparece em prova o Microsoft SkyDrive, que é o serviço de nuvem da Microsoft, como o próprio nome está dizendo. Aí, o que é que você precisa saber? Que aqui você tem acesso a vários outros serviços da Microsoft, e uma das coisas que cai em prova, e aí particularmente eu realmente acho isso interessante, é a questão de você poder até acessar o Office na nuvem. Você sabia disso? Por exemplo, suponhamos que eu estou usando um iMac, tá? Estou usando um computadorzinho da Apple. E eu não comprei o Office para Mac. Mas aí eu quero mandar um material do curso para cá, para o SES. E aqui no SES, o pessoal do setor de material, ele espera que a gente mande em formato doc, tá? Ou RTF, ou qualquer padrão de texto comum. Aí, resultado, mas o doc, que é o que eles mais usam. Perfeito. Ou PowerPoint, né? Mas bem. Então, eu preciso mandar para eles. Mas eu não tenho o Office para Mac instalado. Aí, o que é que eu posso fazer? Entrar na web,
acessar o SkyDrive. Aí eu acesso o Office dentro do SkyDrive, sem estar instalado na minha máquina. Faço o arquivo que eu tenho que fazer. E na hora de salvar, eu tanto posso salvar lá na nuvem, como eu posso salvar na minha máquina. Não é legal? Pode fazer isso, tá joia? Isso é uma coisa que eu acho legal nesse Microsoft SkyDrive. Perfeito? E aí eu salvo com formato doc, pego o e-mail, mando para o pessoal aqui do setor de material, sem problema nenhum. Perfeito? E eu nem tinha o Office instalado na minha máquina. Isso já foi questão de prova e isso é bem típico do SkyDrive. Perfeito? Posso passar? Tranquilo? Então, com isso, a gente vence mais um ponto do nosso curso, computação nas nuvens. Diz para mim, doeu? Não senti nada, né? E aí a gente acaba toda essa parte de rede, segurança da informação, backup, computação nas nuvens e tal. E agora a gente vai para o último ponto do nosso curso, software. Vamos estudar? Vamos comigo. Então, ó, o que é que você tem que saber dessa parte de software? Ó, lembrar, e aí eu falei lá no nosso primeiro dia de aula, que o software é tudo aquilo que eu não conseguia tocar. Não era assim? Tudo que era intangível, a parte lógica do processamento de dados, as regras do processamento de dados, estão lembrados? Pronto, tudo isso é software. Só que agora a gente vai classificar esse software. Vamos fazer um esqueminha aqui na tela. Gosto muito de trabalhar com organograma, né? Vamos embora. Então, ó, o software a gente pode classificar quanto à função, e quanto à distribuição. Sistemas operacionais, aplicativos, acessórios, utilitários. Quanto à distribuição, shareware, aqui dentro tryware e o freeware. E aqui o grupo do software livre ou software livre ou open source. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tá bem tranquilo isso? Posso passar? Beleza. Agora, para começar a te explicar, era bom congelar essa tela e anotar no caderno do rascunho, tá certo? Eu gosto muito de trabalhar com organograma, vocês já sabem disso, ok? Agora, para começar a te explicar isso, eu tenho que antes te dar alguns conceitos. Primeiro conceito que eu vou te dar é o conceito de arquivo. O que é que você tem que saber? Ó, qual é a menor porção de dados que você tem no computador? Não vi não. Qual? O bit, não é? Mas você, usuário, consegue gravar um bit, apagar um bit, renomear um bit, salvar um... Não, consegue não. Se eu abrir o Word, digitar uma letra lá dentro e salvar, eu já salvei o arquivo. Entenderam a ideia? Tranquilo? Então, o arquivo, vamos para o caderno? Então, ó, o arquivo é a menor porção de dados que o usuário consegue manipular. Joia? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai ter a palavrazinha programa. Quando a gente encontra essa palavra programa, já saiba que ali vai ter um ou mais arquivos, tá certo? E que esse programa geralmente tem uma função. Então, por exemplo, o Word é um programa, um editor de texto, cuja função é editar arquivos, documentos. Perfeito? Então, o arquivo é a unidade básica. O programa pode conter um ou mais arquivos e geralmente executa uma tarefa específica, ok? Aí a gente ainda tem a palavrazinha sistema, que a gente tem aqui, por exemplo, em sistema operacional. Quando você encontrar sistema, aí você já sabe que ali tem um ou mais programas, que por sua vez tem um ou mais arquivos, ok? Outro conceito interessante que vocês devem ter é o conceito de DLL, que vai significar
biblioteca de vínculo dinâmico. Perfeito? O que é isso? Cenas do próximo capítulo. Acabei de acabar nosso terceiro bloco. Aí daqui a pouquinho eu volto com o quarto bloco e a gente continua estudando software agora. Perfeito? Até lá então, gente. Tchauzinho.